Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje eu quero refletir a respeito dessa análise do eu e essa relação com o divino na filosofia. Como eu havia dito, essa questão do eu, por mais que pareça ser simples no senso comum, o que é o eu? O que é o ser? Né? Essa questão do ser é complicadíssima. Pior ainda é a questão da vida, né? O que é a vida? Então, a gente pode subdividir essa resposta em diversas formas, né? A vida é biologia, a vida é energia, a vida é uma combinação de milhares de fatores que juntos culminam com uma existência. Se você pega pensadores como, por exemplo, Carl Gustav Jung, ele acreditava, né, e ele defendia a ideia de que o eu é o ego. O ego é o centro da existência, é a consciência. E você tem o inconsciente, o subconsciente e o inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo é aquelas informações, aqueles comportamentos que está ligado à humanidade, à questão da história humana. São arquétipos do inconsciente coletivo, né, que está enraizado na alma humana. Vamos dizer assim, está enraizado nos nossos comportamentos. Né? O arquétipo do herói, o arquétipo do sábio, são vários arquétipos. Uma forma de se pensar. Existe o eu profundo, né? Do qual há uma dificuldade de se ter contato. Né? E existe o eu substancial, o eu superficial, o eu social, o eu coletivo. Né? Então são vários eus. Né? Então a gente assume um papel social, a gente assume um papel humano, né, em comunidade, mas existe um eu que é o eu com uma camada mais profunda. Né? O Viktor Frankl, ele vai defender a ideia de que existe uma parte no espírito humano, uma parte, né, na alma, no espírito, uma parte do qual nós não temos acesso, mas que tem canal direto com o divino. Né, com aquilo que é a transcendental. Né, e todas as vezes que essa relação com o transcendental, com o divino, é rompida ou tem uma certa dificuldade, o corpo padece. Né? Quanto mais a gente se afasta da luz e vai para as trevas, mais o corpo tende a voltar à animalidade, vamos dizer assim, aos apetites, aos desejos. O homem se torna escravo dos seus desejos, dos seus apetites, né? É o princípio do prazer, né? Todo o corpo tende ao prazer, a buscar menos dor e mais prazer, né? Spinoza tinha uma frase muito famosa que dizia assim que todo ser tende a persistir em seu ser, a continuar. A vida quer se expandir, a vida quer se proliferar, né? Isso é uma condição natural no ser humano. Né? E aí existem as etapas que a gente passa, que é da ignorância para o conhecimento, do conhecimento para a sabedoria e aí da sabedoria para a iluminação. Olavo de Carvalho tinha um pensamento do qual ele defendia a ideia de que existem camadas de personalidade, que vai desde a 1, que é o bebê, até a camada 12, que é o senso mais espiritual possível, aquilo que é transcendental. A pessoa busca as coisas de Deus, a pessoa busca as coisas do Espírito. Então você vê que são formas de pensar esse eu, e em torno desse eu se constrói uma ideia de comportamento social, comportamento biológico. Né?
Então você vê que, por um lado, você tem pensamento cristão, no qual acredita-se que nós somos obra divina, obra de Deus, nós somos instrumento de Deus, se a gente se permitir, e do outro lado existe uma linha de pensamento que defende a ideia de que nós somos matéria e espírito. Existe um aparelho psíquico, o inconsciente, que é mais forte do que o consciente. Já desse lado aqui, que bebe da fonte do cristianismo, acredita que o consciente ele é mais forte, ele é mais soberano do que esse inconsciente. Esse inconsciente fica no papel secundário, né? Então são formas de pensar esse eu. E aí esse eu vai sendo construído no decorrer da história, né? Essa subjetividade vai sendo construído na modernidade. Na modernidade começa a se pensar nessa coisa de subjetiva. Então você tem aí o pensamento coletivo, né? Na Idade Média esse pensamento coletivo era muito forte, na Antiguidade também. Na Idade Média o indivíduo fazia parte de uma classe social. Se ele fosse nobre, ele teria que viver como nobre, andar como nobre, falar com os nobres. Nos castelos medievais, por exemplo, você tinha uma quantidade de pessoas, cavaleiros, por exemplo, que dormiam ali no mesmo cômodo. Então era uma coisa muito mais coletiva, né? Grupal. Existia seu feudo, seu clã. E seu clã era você. É tanto que se seu bisavô, ou seu avô, ou seus ancestrais fizessem uma merda, você vinha daquela linhagem e aí pagava o pato antigamente, né? Essa questão de família, de senso de unidade patriarcal, né, é muito forte, né, na história do Ocidente, principalmente nos povos semíticos, né? E no meio disso tudo, na modernidade, começa a se pensar no eu coletivo, no indivíduo em si. O que é esse indivíduo? Até onde vai sua liberdade em prol do coletivo, né? Então isso é construído na modernidade também, né? E esse eu, deliberadamente, é muito profundamente pensado na filosofia. O que é esse eu? O que você é? Você é uma convenção social? Você é história? É biologia? Ou você... É possível você se conhecer? É possível você analisar quem você é? Você sabe realmente quem você é? Ou o que você é? O que você tem são convenções, né? Segundo o racionalista é isso, né? Mas segundo o pensamento cristão você é obra de Deus, obra divina.